Havia um homem que não parava de se queixar da sua cruz. Ele achava a sua cruz muito pesada e uma maldade ter de carregá-la. Um dia ele procurou o mestre e pediu para trocar de cruz. O mestre então levou-o até o depósito de cruzes e disse-lhe que ficasse à vontade para escolher a cruz que quisesse. O homem exultou de tanta alegria e começou a sua busca, mas as cruzes que ele encontrava eram imensas, pesadas, algumas de mármore, outras de aço. Quando estava quase desistindo, ele viu lá no cantinho do depósito uma cruz tão pequena que mais parecia um crucifixo. Correu até ela, pegou-a e, ao ler o nome do dono, ele viu que era a sua própria cruz. Ou seja, uma cruz tão pequena que mais parecia um crucifixo. Boa tarde, amigos e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte, ao vivo, sexta-feira, 28 de fevereiro, 12 horas e 3 minutos. Em busca da felicidade está começando. Mais uma vez, junto ao seu coração, falando sobre coisas que agregam na vida humana. A vida pode ser tão mais colorida, tão mais leve. Por que então viver uma vida pesada, cinza, sem colorido? E hoje, amigos, a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. Eu nunca contei uma história que eu vou contar hoje aqui no programa. Agora, ouçam bem, essa história é assim, não é para julgar ninguém. A gente não está aqui para julgar. Não é para julgar, não é para criticar. É apenas para a gente perceber com essa história como a gente tem que se proteger. E proteger a porta da nossa casa. Porque eu não acho que ninguém seja mau. Todos são filhos de Deus. O que acontece é que tem muita gente desequilibrada. Quando a sombra passa na frente da luz, a pessoa fica desequilibrada. E aí ela comete atos obscuros, ela fala coisas obscuras e são pessoas que podem ser nocivas para a nossa vida. Percebem? Então a gente tem que se proteger. A gente tem que proteger a porta da nossa casa também. Todo mundo só fala em proteger o corpo, proteger o local de trabalho, mas nós temos que proteger também a porta da nossa casa. E volto a falar, a gente não está aqui julgando ninguém, criticando ninguém, porque todos são filhos de Deus. Nós estamos apenas mostrando com essa história que eu vou contar que tem muita gente desequilibrada no mundo. E essas pessoas acabam fazendo coisas complicadas para elas mesmas e para as outras pessoas. E muitas vezes, a pessoa desequilibrada, ela é conduzida por outros que também são desequilibrados. Então a gente tem que se proteger. Essa história não é para deixar ninguém preocupado, ninguém para baixo, nada disso. É apenas no sentido de alertar, para que a gente
de uma forma leve, também não adianta ficar o dia inteiro preocupado, porque aquele me olhou torto, porque a pessoa não gosta de mim, nada disso. Vamos viver de uma forma leve, protegendo a nossa vida e a porta da nossa casa. A história é a seguinte, não é que alguém me contou, alguém distante, ou alguém que conheceu lá atrás, alguém que passou por essa situação. Não. Aconteceu com uma grande amiga minha que já partiu para o mundo espiritual. Vamos lá. Então é assim. Essa minha amiga, quando ela se casou, ela estava muito bem de vida, financeiramente falando. Ela e o esposo foram morar num bairro bonito de São Paulo, naquela época em que existia casas grandes, mansões, aqueles bairros bonitos e basicamente residenciais. Muito bem. O esposo dela, o esposo da minha amiga, ele trabalhava com construções. E estava muito bem estabilizado. Ele construía e vendia. E estava muito bem nesse ramo, nessa área, e eles estavam vivendo uma vida estável naquele começo de casamento. Muito bem. Um dia, toca a campainha da casa dela. Ela abre a porta, que naquele tempo as pessoas abriam a porta, né? Quando a campainha tocava. Ela abriu a porta e tinha uma senhora de meia-idade que falou assim para ela: "Oi, patroinha, eu gostaria tanto de trabalhar para a senhora, trabalhar como empregada", porque naquela época se usava a palavra empregada, que graças a Deus hoje em dia não se usa mais, né? Eu queria tanto trabalhar para a senhora. Eu passo aqui pela rua de vez em quando e eu vejo a senhora conversando com as vizinhas. Eu acho a senhora tão simpática, patroinha. Eu queria tanto trabalhar para a senhora como empregada, como doméstica. Aí a minha amiga falou: "Olha, eu agradeço muito, mas eu não estou precisando nesse momento porque eu tenho uma pessoa que trabalha para mim". Aí a senhora falou assim: "Ai, que pena, patroinha, eu gostaria tanto de trabalhar para a senhora". Aí a minha amiga falou: "Olha, quem sabe um dia, mas de qualquer forma, muito obrigada". E lá foi a senhora embora. Passados alguns dias, volta ela de novo. Toca a campainha. A mesma conversa. Eu gosto tanto da senhora, a senhora é simpática, eu tenho muita vontade de trabalhar para a senhora. E a minha amiga: "Olha, mas agradeço, quem sabe um dia, mas no momento eu já tenho uma pessoa que trabalha para mim. Ai, que pena, patroinha, como eu gostaria de trabalhar para a senhora". E foi embora. E isso aconteceu algumas vezes, algumas sucessivas vezes. Um dia, a minha amiga ficou desempregada. A minha amiga perdeu a pessoa que trabalhava para ela. Perdeu a mensalista que trabalhava para ela. Aí uma vizinha dela falou: "Olha, pega aquela pessoa que se oferece aqui para você, que oferece o trabalho dela para você. Ela é tão simpática, ela parece ser tão simpática e dá a impressão que ela cozinha muito bem. Quem sabe ela faz alguns quitutes gostosos para você. Pega ela, pelo menos experimenta. Já que ela oferece tanto, pelo menos experimenta. Se não der certo, não deu. Pelo menos experimenta". Aí a minha amiga falou: "Tá bom. Quando ela tocar aqui", ela pensou, né, a minha amiga, "quando ela tocar aqui eu vou propor a ela que a gente faça uma experiência. Daqui uns dias, lá vem ela de novo, toca a campainha. Ai, patroinha, eu queria tanto trabalhar para a senhora". Aí a minha amiga falou: "Olha, a moça que trabalhava para mim
foi embora. Vamos fazer uma experiência? Claro que vamos. Ela falou, claro, claro. Aí a minha amiga falou assim, então faz assim, amanhã você vem tal horário, né? Em tal horário você chega aqui e a gente faz uma experiência. Combinado? Marcou o horário com ela e ela foi embora toda feliz, tal, tal, tal. Muito bem. No dia seguinte, ela chegou mais cedo do que aquele horário que havia sido combinado. A minha amiga estava lá em cima no quarto, né, na parte de cima, com o esposo. Aí ela falou para o esposo, olha, desce, pede para ela, oferece uma água, fala para ela sentar um pouquinho, tomar uma água na cozinha, e depois você pede para ela pegar o lixo e colocar lá fora. É o tempo de eu descer e encontrar com ela. O esposo foi lá, falou para ela, olha, a senhora entra, toma uma água, fica à vontade, coloca o lixo para fora, que daqui a pouquinho a minha esposa vai descer. Muito bem. Aí o esposo da minha amiga aproveitou, pegou o carro e saiu para trabalhar. Muito bem. Minutos depois, a minha amiga desce. Quando ela desce, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Ela começou a ficar nervosa, porque ela procurou na casa toda, não estava. E cadê? Aí ela chamou a vizinha. Ela ficou muito nervosa, ela chamou a vizinha. Ela e a vizinha olharam até embaixo das camas, para ver se ela não estava escondida. De repente era uma pessoa que queria entrar para roubar alguma coisa. Chacoalharam até as cortinas, olharam tudo. E a tal senhora não estava. Simplesmente desapareceu e nunca mais ninguém viu aquela senhora naquela rua. Só que a minha amiga percebeu o seguinte, na verdade, ela deu a volta pela casa, porque ela entrou pela porta da sala, né? Quando o esposo da minha amiga falou, olha, pode entrar. Ela entrou pela porta da sala, ela saiu pela porta lateral, não levou o lixo para fora, ela saiu pela porta lateral e desapareceu. Isso quer dizer o quê? Ela entrou, deu uma volta pela casa, atravessou a casa, saiu pela outra porta e desapareceu. Provavelmente era o objetivo dela. Ela queria entrar na casa da minha amiga. O que a gente presume? Ela tinha um objetivo. Ela queria entrar, dar uma volta e sair. E foi exatamente o que aconteceu. Nem o lixo ela levou para fora. Ela desapareceu. A minha amiga ficou muito, muito nervosa com aquilo. E aí o esposo dela falou, olha, agora não adianta, ela já foi, ela não roubou nada, fica tranquila, pior se ela tivesse roubado, pior se ela tivesse feito alguma coisa aqui dentro para você, alguma agressão. Olharam a casa toda, ela não tinha carregado nenhum palito de fósforo, nada. Ela entrou, deu a volta na casa e saiu pela porta lateral. Eles tentaram esquecer o assunto, até porque ela não tinha roubado nada e não tinha causado nenhum problema visível. Só que, a partir daquele momento, a vida deles começou a decair. O esposo da minha amiga, que tinha muita sorte com construção civil, ele começou a ter perdas enormes. Ele começou a
a perder muito dinheiro, porque assim, ele construía, dava um problema muito sério na construção. Um problema muito sério, e aí ele gastava muito mais dinheiro do que ele imaginava, ou então ele vendia a casa e não recebia o dinheiro, aquela história dos calotes. Conclusão, ele começou a ir ladeira abaixo e acabou falindo. E eles começaram a ter uma vida muito mais estreitada do que era. Estreitada no sentido da qualidade de vida, né? No sentido da fartura. A coisa começou a estressar demais. Estreitar e estressar demais. O relacionamento deles começou a ficar cada vez mais complicado, e eles acabaram se separando. Quando eles se separaram, as poucas coisas que sobraram para o esposo da minha amiga, ele não conseguiu passar para ela porque deu muito problema na papelada. Resumindo, para encurtar a história, ele acabou falindo, ela acabou ficando falida, a minha amiga, cada um foi para um canto e nunca mais tiveram êxito nas várias áreas da vida. Muito bem, um dia ela vai procurar um sensitivo, muitos anos depois, para procurar ajuda para a vida dela, porque as coisas iam de mal a pior. O sensitivo olhou para ela e falou assim: moça, teve alguém que entrou na sua casa e saiu rapidamente sem que você percebesse. Ela lembrou da tal senhora, que o fato tinha ocorrido há anos atrás. Ela lembrou, teve uma crise de choro muito grande. Aí ele falou para ela: essa pessoa levou uma energia negativa para sua casa. Ela foi enviada por alguém. Ela levou uma energia negativa. Só que, ele falou para ela, a senhora demorou muito tempo para procurar ajuda. E o que aconteceu? Além da energia ficar crônica na sua vida, não dá mais para recuperar o que a senhora perdeu. Vocês foram perdendo muitas coisas. A senhora e o esposo perderam muitas coisas. Não tem como recuperar. Eu vou fazer o que eu puder para ajudar, mas infelizmente a senhora nos procurou, a senhora procurou a espiritualidade tarde demais. A energia já fez muitos estragos. O que eu quero contar para vocês e passar para vocês com esse papo? Gente, a gente tem que se cuidar espiritualmente. A gente não vem aqui no planeta só para tomar cerveja e jogar baralho. A gente vem para se cuidar. Quando uma energia negativa é tirada no começo, ela não faz estragos. Quando ela fica muito tempo na sua vida, ela acaba virando crônica na sua vida, na sua aura e no seu dia a dia. Aí é muito mais difícil retirar uma coisa que já está grudada, que já está cimentada, que já está crônica na sua vida. E só para finalizar, a grande mensagem que eu quero passar: se cuida sempre, tenha alegria de viver, viva com alegria, mas se cuida. Faça suas orações, chame o seu anjo da guarda, vai fazer um check-up espiritual em qualquer local que você queira, em qualquer local idôneo, para que nenhuma energia negativa grude na sua vida. E outra coisa, não peça proteção apenas para você. Peça proteção para a porta da sua casa, porque se a porta da sua casa não é devidamente blindada, energias negativas ou pessoas com energias negativas podem entrar e deixar uma energia doentia lá dentro. Espíritos obsessores, espíritos desequilibrados podem entrar pela porta. Então, a minha mensagem:
se cuide, seja feliz, seja alegre, goste da vida, mas se cuide. E quando você perceber alguma coisa irregular na sua vida, alguma coisa que você não está entendendo, busque ajuda espiritual e peça sempre proteção para você e para a porta da sua casa também. Nós temos que ter proteção na nossa aura, no nosso corpo e na porta da nossa casa também. Eu quis contar essa história para vocês verem a importância de não permitir que uma energia negativa fique muito tempo na vida de vocês a ponto de se tornar crônica, porque os estragos podem ser complicados. Tá bom? Eu sou Albino Duarte. Nós fazemos um trabalho lindo de Umbanda lá no nosso templo, Templo Espiritualista Marco Antônio, que joga as pessoas para cima, libertando, orientando, fortalecendo e protegendo a pessoa e a porta da casa dela. O nosso site tema.org.br, www.tema.org.br. E no dia 27 de abril, domingo, faremos uma palestra muito bonita, presencial, que se chama Força e Alegria, porque de estresse em estresse a pessoa vai enfraquecendo, ela vai perdendo o brilho, e o objetivo é que você possa voltar, né, a lidar com a sua força e com a sua alegria interior. E no final você recebe uma pedra imantada para levar para sua casa. Vagas limitadas. Telefone do nosso templo 99757 6313. 99757 6313. Site tema.org.br. Como eu disse há pouco, a história que eu contei não é para a gente julgar ninguém. É para a gente entender que pessoas ou espíritos desequilibrados entram no nosso caminho às vezes. E nós temos que ter a nossa vida e a porta da nossa casa sempre blindadas e com muita proteção. Fique na paz. Um final de semana iluminado com as bênçãos do Arcanjo Miguel. Estaremos de volta sexta-feira, 12 horas, sempre falando sobre conhecimento, autoconhecimento e, acima de tudo, espiritualidade. Vamos nos cuidar para que possamos viver a vida com qualidade, com alegria e sem nenhum tipo de contaminação energética. Fiquem na paz de Deus. Grande, 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 grande abraço. Até breve, meu amado Brasil.